Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, louvado seja Deus. Eu venho em nome da Igreja Pentecostal Unidos com Cristo, falar-vos dessa manhã sobre o amor de Deus, que a sua igreja necessita do amor do Senhor a cada dia. E nesses últimos dias que nós estamos em nossas casas, sem podermos ir às nossas congregações, nos reunirmos. Então, venho através dessa transmissão ao vivo a reunir com os nossos irmãos, membros congregados, visitantes e todos aqueles que queiram ouvir a palavra do Senhor, mais uma vez nessa manhã que o Senhor tem nos concedido de fôlego de vida. Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Deixar a palavra que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. A carta à igreja em Filadélfia. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o seu nome e o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados irmãos? A palavra do Senhor, ela vem nos falando nos dias de hoje que nós devemos guardar a nossa fé, nós devemos guardar a nossa perseverança no Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que os dias são difíceis. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos falou na sua palavra que os dias seriam assim. O Senhor falou na sua palavra: vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vós também vencereis. A palavra do Senhor fala às igrejas do Apocalipse, as igrejas de Esmirna, de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. O Senhor fala com essas 7 igrejas, e essas 7 igrejas o Senhor deixa recomendações. Algumas o Senhor repreende severamente, porque o Senhor mesmo diz na sua palavra que o Senhor corrige a todos que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Louvado seja Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos ama mais que a nossa própria mãe. O nosso Senhor, Salvador, aquele que fez os céus e a terra, Ele ama a nossa alma, ama o nosso espírito. Ele ama a nossa vida porque foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos criou.
Foi Ele quem nos deu o fôlego de vida. E foi Ele quem nos moldou do barro e nos entreteceu no ventre de nossa mãe. Louvado seja Deus. Aleluia. O nosso Deus, Ele fala a essas igrejas que se arrependam dos seus pecados, porque o Senhor conhece as suas obras. O Senhor conhece a fidelidade, o Senhor conhece como elas andam, o Senhor conhece o amor que cada igreja tem, o esforço que elas fazem para o Deus Todo-Poderoso. Porém, muitas coisas têm se introduzido nas igrejas e muitas coisas as igrejas têm deixado se introduzir, e o Senhor adverte as igrejas para que não deixe Jezabel tomar de conta da igreja, para que os nicolaítas, o povo que ensina doutrinas estranhas, para que o povo venha se perverter dos maus, para que o povo venha se perverter dos caminhos do Senhor e buscar aquilo que é mal. E o Senhor alerta essas igrejas que se arrependam, para que o Senhor não venha como ladrão, para que o Senhor não venha de repente, na hora que elas não sabem, e o Senhor tire do meio delas o candeeiro, tire do meio delas a luz, para que elas não fiquem em trevas. O nosso Deus nos assevera nesses dias. Nós estamos vivendo os dias do juízo. Nós estamos vivendo os dias finais. Nós estamos presenciando o que está escrito no livro de Apocalipse. As profecias todas se cumprindo. A palavra que o Senhor deixou pelos seus santos profetas e discípulos. A palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que aconteceria. E o Senhor falou por intermédio de João. Ele mostrou a João tudo o que haveria de acontecer nesses dias. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor fala de 7 selos. A palavra do Senhor fala desses selos. Louvado seja Deus. E creio eu, amados irmãos, que esses 7 selos, eles já foram abertos. A palavra do Senhor fala de muitas coisas. Eu vou ler o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem, e vim. E então, eis o cavalo branco, e o seu cavalo, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, vi o ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis o cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz que no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. Olhei, eis o cavalo amarelo e o seu cavaleiro sentado, estando este sendo chamado Morte. O inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Louvado seja Deus. Nós vemos, por intermédio desses 4 selos, que todos os outros selos também foi aberto. A palavra do Senhor nos fala na carta de Pedro, que toda profecia, ela não tem um significado fixo, ela tem vários significados. Louvado seja Deus. E quando a palavra do Senhor fala do livro de Apocalipse, nós vemos que o Senhor fala do presente, Ele fala do passado e fala do futuro.
O Senhor não deixou uma ordem no livro de Apocalipse. Ele não deixou uma ordem cronológica justamente para que as pessoas não pudessem dizer, igual falam nos dias de hoje, o arrebatamento vai ser tal dia, vai ser tal mês e vai ser tal ano. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos falou na sua palavra que nós não sabemos o dia e nem sabemos a hora. Ele nos falou que nós devemos estar vigilantes, estar prudentes, guardando o que nós temos, porque nenhum de nós sabe o dia e nenhum de nós sabe a hora que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E o Senhor vem falando através dos seus servos a cada dia. O Senhor vem falando que Ele vem buscar a sua igreja, que próximo está a sua vinda. O Senhor fala para ter vigilância, para ter prudência, para guardar suas vestes, lavar no sangue. O Senhor fala para nós amarmos uns aos outros, para que nós sejamos verdadeiramente os seus discípulos. E o Senhor fala no livro de Apocalipse que muita coisa ainda há para acontecer. Muita coisa vai acontecer ainda. Porém, nós não sabemos que hora o Senhor vai vir buscar a sua igreja. A qualquer momento pode soar a trombeta. O Senhor não diz se é antes de todas as 7 trombetas, e nem diz se é depois. Mas a palavra do Senhor nos diz, a qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja. Nós devemos estar atentos, estar vigilantes, com os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o seu chamado, para ouvir o soar da trombeta. Muitos nos dias de hoje têm visto o arrebatamento. Muitos nos dias de hoje têm visto o que o Senhor tem mostrado. E nós temos anunciado a palavra do Senhor, mas muitos não creem mais na sua palavra. Muitos não creem mais nas profecias. Muitos não creem mais na Escritura Sagrada. Muitos estão brincando com a palavra do Senhor. Muitos estão brincando com a face do nosso Deus. Muitos vivem dissolutamente. Não estão mais buscando o Senhor como era para buscar antes. Odiando uns aos outros, buscando seus próprios interesses, andando na ganância, na vaidade, na prostituição, na avareza. E o Senhor, Ele quer uma igreja zelosa de boas obras, uma igreja que anda em pureza, uma igreja que anda em santidade. O Senhor tem mostrado nos dias de hoje que muitas coisas iam acontecer. Nós vemos os terremotos, nós vemos os maremotos, nós vemos a corrupção entrando nas igrejas, nós vemos a corrupção entrando em todas as coisas. Nós vemos os homens se afundando a cada dia no pecado. Nós vemos o amor se esfriando. Mas que amor é esse, irmão? A palavra do Senhor diz que o amor de muitos se esfriaria. O amor ao próximo? Não. O amor a Deus. Muitos têm deixado de amar a Deus. Muitos têm deixado de amar o seu Senhor. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ama a Deus obedece a sua palavra. Aquele que ama a Deus, ele guarda a palavra de Deus. Aquele que ama a Deus, ele anda como Deus quer. Ele obedece ao seu Senhor. Ele é um filho obediente, é um servo obediente. A palavra do Senhor nos diz isso. Mas muitos têm deixado de amar a Deus. Têm buscado aquilo que está no seu coração. E a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. E nós devemos buscar o amor de Deus. Aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Porque o que o Senhor tem para nossa vida é grandioso. O Senhor nos promete um céu de glória. O Senhor nos promete uma coroa. Que coroa é essa, irmão? É uma coroa que é de ouro. Ela é feita de quê? De cristal. É a coroa da vida eterna. O Senhor fala na sua palavra simbolicamente, porque muitos são gananciosos. As pessoas ouvem falar de ouro, de cristais, de pedras preciosas, imagina riqueza. A nossa riqueza está no céu.
Nosso Deus tem todas essas coisas, sim, mas o nosso Deus quer nos dar a vida eterna. O nosso Deus quer nos livrar do abismo. O nosso Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para livrar a todos aqueles que crêem na sua palavra, que crêem no seu nome, para livrar do fogo do inferno. Ninguém mais crê. As pessoas, quando ouvem falar de inferno, elas nos julgam, nos criticam. Ninguém mais crê. As pessoas pensam que nós estamos julgando, que nós estamos crucificando. Pois não somos nós. É a palavra do Senhor quem diz. Existe um céu e existe o inferno. Existem os dois caminhos. O caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. E Jesus Cristo diz na sua palavra: porfiai, entrai pela porta estreita, porque é espinhoso, é dolorido, é sofrido, é apertado, é difícil. E é por isso que as pessoas não querem, porque é difícil. O Senhor disse que não seria fácil, mas nós devemos guardar a nossa fé. Mas porque é fácil o caminho da perdição, é largo, todo mundo quer, tudo pode, tudo é acessível, tudo pode. Ninguém repreende, ninguém ensina a verdade. E por causa disso as pessoas buscam o seu próprio ego, buscam ser massageados, buscam palavras doces, palavras mansas, palavras que vai lhe deixar se sentindo lá em cima. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos veio trazer o arrependimento dos nossos pecados. E o que é pecado, irmão? A palavra do Senhor nos diz que pecado é mentir, roubar, matar. A palavra do Senhor fala sobre fornicação, prostituição, idolatria, avareza, o amor ao dinheiro. O Senhor fala sobre prostituição. A prostituição não é somente a pessoa ganhar dinheiro com o seu corpo. O Senhor fala que prostituição é aquele que diz que ama a Deus e com as suas obras o negam, buscando outros deuses, buscando outros caminhos que não são os de Deus. Com a sua boca dizem que ama a Deus e proferem ao Senhor, mas o seu coração está cheio de rapina. O seu coração está cheio de escuridão, cheio de morte. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos veio trazer a luz verdadeira. A sua palavra é a luz. A palavra de Deus, ela nos ensina a andar nos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina como andar segundo os preceitos de Deus. A palavra do Senhor, ela nos mostra o passado, o presente, o futuro. Ela nos mostra o que vai acontecer com aqueles que não seguem a Deus. A palavra do Senhor mostra o que vai acontecer com aqueles que servem ao Senhor fielmente. O Senhor diz na sua palavra que nós devemos guardar nossa fé, guardar a nossa coroa, porque os dias são maus. Nós olhamos à nossa volta, nós vemos o Apocalipse diante dos nossos olhos, os livros, as profecias todas se cumprindo à nossa volta. Mas muitos estão cegos, muitos estão com seus olhos tampados, estão com seus ouvidos tapados, para que não vejam e não ouçam a verdade, porque estão acostumados com a mentira, porque buscam a mentira, porque buscam o amor deste mundo. E o Senhor diz na sua palavra que nós devemos buscar a verdade, buscar a sua santidade, buscar o seu amor. Louvado seja Deus. Aleluia. E o Senhor fala também no 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam de pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono.
E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz: as nossas orações são incenso para Deus. A igreja não deve parar de orar, porque são as orações que o Senhor vai misturar com o incenso e vai atirar sobre a terra. O Senhor fala na sua palavra que as nossas orações são como um cheiro suave diante do Senhor. Nesses últimos dias a igreja deve estar em oração, em consagração, buscando a face do Senhor, buscando o arrebatamento, buscando o alicerce na palavra de Deus, pois muitos são os enganadores, muitos profetas que têm se introduzido no meio de Deus, no meio do povo do Senhor. E o Senhor disse aos anjos que ele não ia tirar o joio do meio do trigo, porque senão ia arrancar o trigo junto. Mas o nosso Deus diz na sua palavra que ele conhece os que são seus, e ele não é seus servos enganados. Nós que somos servos de Deus devemos buscar ao Senhor, buscar o seu entendimento, buscar a sua sabedoria, a sua verdade, porque os falsos profetas estão ao nosso redor, estão próximos. O anticristo já está na terra e breve será o dia que ele vai ser manifestado ao mundo. Eu não sei se ele vai ser manifestado quando a igreja estiver aqui ainda ou quando a igreja já tiver subido, mas nós devemos nos preparar a igreja, porque o Senhor está perto de vir buscar a sua igreja. O Senhor está perto de vir buscar o seu povo, o povo que guarda o seu nome, o povo que guarda a sua palavra, o povo que se guarda na santidade e na pureza. Nós vemos a assolação no meio desse mundo, nós vemos o sofrimento, vemos a fome, as pestes, nós vemos os terremotos, nós vemos tudo isso se cumprindo. E a palavra do Senhor nos diz: desperta tu que dormes, desperta tu que está dormindo, tu que não guarda mais a palavra do Senhor, tu que não anda mais nos caminhos de Deus, desperta. Aquele que não confessou o Senhor Jesus Cristo, desperta, porque o Senhor vai vir buscar a sua igreja. O Senhor diz: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que anda nos preceitos de Deus. A palavra do Senhor fala de um povo santo, um povo que guarda os seus mandamentos. Muitos têm deixado de amar a Deus, amar o seu próximo e têm amado a si mesmo. Nós vemos nos dias de hoje o egoísmo no meio das pessoas. O Senhor enviou essa enfermidade na terra para provar a humanidade, para provar o seu povo, para provar a cada um que está na face dessa terra que Ele é Deus. O nosso Deus, Ele pode nos livrar de todo mal. O nosso Deus, Ele pode nos livrar de toda enfermidade, mas Ele também pode permitir que nós sejamos assolados. E nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos como Deus vai operar. Nós sabemos apenas que o nosso Deus, Ele pode nos livrar e nos guardar. Mas se essa é uma forma do Senhor colher a sua igreja, se essa é uma forma de Deus colher e despertar o seu povo, eis-nos aqui, nós devemos estar preparados, porque o Senhor permitiu que os profetas fossem mortos. O Senhor permitiu que os discípulos fossem mortos. O Senhor permitiu que muitos da sua igreja, no princípio, fossem entregues a leões. E quem somos nós? Somos maiores que os servos do passado? Somos nós, a igreja de hoje, que não tem orado tanto, que pouca é a força? Somos maiores que os profetas do passado? Nós somos servos. Se o nosso Deus foi crucificado, se o nosso Senhor foi pendurado numa cruz,
o nosso Senhor foi açoitado, cuspido e rejeitado por toda a humanidade, quem somos nós? Nós devemos estar preparados, com as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, com o nosso coração puro, com uma alma pura, com o coração reto diante de Deus. E quem é que sabe isso? Somos nós mesmos. Deus é quem prova nossas obras. Deus é quem prova a cada servo seu. Nós não podemos dizer de nós mesmos que somos santos, que somos puros, que somos perfeitos. Mas Deus prova nossas obras. Deus prova aqueles que são seus, para que sejam aprovados. O Senhor vem buscar uma igreja lavada, remida no seu sangue, provada, como o ouro é provado no fogo. O Senhor vem buscar a sua igreja dessa terra. Estejam preparados, amados irmãos, porque breve vem o arrebatamento. O Senhor tem mostrado a cada um dos seus servos. O temor, ele chega aos nossos corações, e a alegria também, porque nós vemos que o Senhor vem buscar a sua igreja e nós vamos tomar posse da nossa promessa. Nós vamos tomar posse da maravilha que Deus tem preparado para aqueles que são servos seus fielmente. Mas a palavra do Senhor alerta: aqueles que ficarem nessa terra, que não subirem no arrebatamento, Deus vai derramar sua ira sobre essa terra, e Ele vai consumir a todos os homens, todas as mulheres, jovens, todos os grandes e pequenos, povos de todas as raças, tribos e nações. Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor está indignado com essa humanidade. O Senhor está indignado com essa terra, porque a maldade tem se multiplicado a cada dia. E o povo tem brincado com a palavra de Deus. O povo tem brincado de ser cristão. O povo tem brincado de ser crente. O povo tem ignorado a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor disse: haja luz, e a luz se fez. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é poderoso. Mas muitos ignoram. Não tem mais o temor de Deus. Não tem mais o temor do Senhor. O temor do Senhor tem saído dos corações. Não temem mais a Deus. Nós vemos nos dias de hoje as pessoas atemorizadas, correndo igual loucas, desesperadas por causa de um vírus. Mas não tem medo de Deus. Tem medo da morte, mas não tem medo de Deus. Tem medo desse vírus que mata a humanidade, mas não tem medo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos ter medo daquilo que mata e fere a carne e nada mais pode fazer. Mas nós devemos ter medo daquele que mata e pode lançar no inferno. Apenas Deus nós devemos temer. Nós devemos temer o Senhor, que tem poder para dar vida, que tem poder para tirar a vida, que tem poder para levar aos céus e que tem poder para abater até aos infernos. Nós devemos temer a presença do Senhor. Devemos temer a Deus e a sua palavra. O Senhor disse que Ele vem buscar o seu povo, mas Ele também disse que vai derramar a sua ira sobre essa terra, vai derramar a sua taça da indignação, vai derramar saraiva, fogo, enxofre, destruição, mortes, pestes, vai derramar tudo que é de mal, tudo que é de ruim sobre essa terra. E sobre aqueles que adoram a besta, sobre aqueles que adoram a sua imagem e o seu nome, sobre aqueles que não têm na sua testa a marca do Cordeiro, a marca do Senhor Deus. Pois Deus, Ele vai selar na testa o seu povo. Mas a palavra do Senhor diz que esse selo é para os judeus. Nós vemos 144 mil sendo selados na sua fronte. Nós não vemos toda a humanidade. Por isso eu digo, amada igreja, nós não sabemos o dia e a hora. Nós não sabemos a hora que o Senhor vem nos arrebatar dessa terra. Pois o Senhor vem buscar também os judeus.
O Senhor vem buscar também o seu povo escolhido. Antes a salvação era para os judeus, mas o Senhor rasgou o véu na cruz do Calvário e permitiu que nós, gentios, também possamos ser salvos por intermédio da fé em Cristo Jesus. E o Senhor vem buscar a sua igreja. O Senhor vem buscar a sua amada igreja. O Senhor vem buscar o seu povo. E próximo está esse dia, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Não sabemos se é agora com esse vírus, não sabemos se é daqui a uma semana, daqui a um mês. Não sabemos. Nós sabemos que vem uma tribulação pela frente, nós devemos estar preparados, nós devemos estar fortalecidos com as armaduras de Deus, revestido com toda a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o evangelho. Nós devemos estar preparados com nossos olhos abertos, ouvidos atentos, porque o anticristo, o inimigo que induz as nações aos erros, ele está no nosso meio. Ele reina ocultamente. E nós devemos nos apegar a Cristo. Devemos apregar a cruz de Cristo, porque Deus, Ele é fiel. E Ele é com o seu povo. O Senhor não deixou o seu povo desamparado nem um só momento. Nós vemos a palavra do Senhor, mesmo quando Adão e Eva pecaram, o Senhor não os desamparou. O Senhor cobriu as suas vergonhas e deixou uma promessa de vir um Salvador que viria pisar na cabeça da serpente. Não é outro que vai pisar na cabeça da serpente, é Jesus. Na cruz do Calvário ele pisou na cabeça da serpente e o seu calcanhar somente foi ferido. O nosso Deus venceu a morte. O nosso Deus venceu o inferno. Nosso Deus, Ele enfrentou o inferno para nos dar a vida, a salvação, nos dar a oportunidade de sermos salvos. Hoje estamos aqui porque Jesus entregou a sua vida nas mãos de Deus. Ele entregou a sua vida por amor a todos aqueles que creem no seu nome. Não é tempo de brincar com a palavra de Deus. Não é tempo de brincar com as Escrituras. Não é tempo dos profetas brincarem de ser profetas. Não é tempo dos pregadores brincarem de ser pregadores, ministros brincarem de ser ministros. Não é tempo do crente brincar de ser crente. É hora de manifestar a verdade. Porque Deus conhece os seus. Nós vemos muitos crentes nos dias de hoje. Muitos são os cristãos nesse país. Onde estão eles? Onde estão? Deus sabe, Deus vê, Deus conhece o seu povo. A igreja deve se alegrar. A igreja deve se colocar diante do Senhor. Porque nós vemos nisso tudo que está acontecendo a fidelidade de Deus. Antes de tudo isso acontecer, Deus já mostrou para alguém. Ele já falou lá no passado que isso ia acontecer. Mostrando que o Senhor é fiel, que a sua palavra é verdade. Mostrando que Ele é verdade. E Ele diz que os idólatras, os afeminados, Ele diz que os mentirosos, os feiticeiros, Ele diz que todos aqueles que amam a mentira e praticam a mentira não entrarão no reino dos céus. Nem os beberrões não entrarão. O Senhor vem buscar um povo perdoado dos pecados. Todos são pecadores, mas Jesus é fiel para apagar todo o pecado com o seu sangue e escrever o nome no livro da vida. Nesse mesmo livro de Apocalipse tem um livro chamado Livro da Vida. E aquele que não tiver escrito nesse livro não vai entrar no reino dos céus. Pois se abrirão livros e mais livros das obras, e o livro da vida vai ser aberto também no dia do juízo final. Próximo está a vinda do Senhor. Nós vemos a sua palavra se cumprindo. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vemos que
Grande é a tribulação que vem para o povo que ficar nessa terra. E o Senhor quer nos livrar de tudo isso. O Senhor quer livrar a sua igreja da tribulação. O Senhor quer livrar o seu povo do inferno. O Senhor quer livrar o seu povo do lago de fogo. Muitos têm medo de falar disso. Muitos têm medo de falar do lago de fogo, que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Arrependam-se dos pecados. Arrependa-se da sua ignorância, da sua arrogância. Arrependa-se da sua altivez. Arrependa-se dos lábios mentirosos. Arrependa dos seus pensamentos corruptos e perversos, que só pense coisas más. Arrependa-se dos seus erros. Olha para dentro de si mesmo e veja se Deus se agrada da sua vida. Veja se Deus tem se agradado das tuas obras. Veja, Deus não se agrada do que é vergonhoso. Tudo aquilo que o homem faz que é vergonhoso para os homens, para Deus também é vergonhoso. Não pense que a vergonha é somente para os homens. Deus ele está indignado com essa terra. Deus está indignado com esse povo. Mas o Senhor vem buscar a sua igreja. O Senhor tem falado, Ele vai vir buscar a sua igreja, um povo santo, arrebatar aos céus, porque o seu povo tem sofrido, o seu povo tem sido humilhado, o seu povo tem sido massacrado desde o princípio. Muitos vão ser provados, muitos vão ser aprovados e muitos também vão ser reprovados. Deus não vem buscar a placa de igreja. Deus vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Aquele que confessou o nome de Cristo. Aquele que guarda a palavra do Senhor fielmente até o fim. Aquele que profere o nome do Senhor Jesus Cristo e não nega com as suas obras. A palavra do Senhor vem buscar a sua igreja. Preparem-se, irmãs. Preparem-se, jovens. Prepare as crianças, preparei os velhos que já estão no final da vida. Deus vai vir buscar o seu povo, quer pela morte, quer pela vida, quer pela espada, quer pela fome, quer pela enfermidade, quer pela dor, quer pelo amor. O Senhor vem buscar o seu povo, não interessa a forma. Ele açoita qualquer que ama e recebe por filho. Aquele que diz que é de Deus, que pertence ao Senhor, deve amar também a sua correção, deve amar também a sua palavra, porque o Senhor diz que nós devemos andar como Jesus, devemos andar como nosso mestre, cobrir o nosso corpo de toda a imundícia, de toda a vergonha. Não devemos andar como o mundo anda, porque o mundo pertence ao maligno. Mas o Senhor vem resgatar o seu povo. Esse mundo que nós vemos agora, Deus vai destruir e fazer um novo. Deus vai fazer uma nova terra, vai fazer um novo céu. E o Senhor promete no princípio desse livro aqui, que Ele vai habitar no meio do seu povo. O Senhor vai habitar no meio do povo dele e vai fazer daquele que é servo feitura do Senhor. Nós seremos como o nosso Deus. Nós seremos feituras de Cristo. Como Deus é, nós seremos imagem e semelhança de Deus. Filhos de Deus, reino e sacerdócio eterno ao Senhor. E as coisas dessa terra, irmãos, você pode rejeitar, porque nada disso vai subir para os céus. Nada disso vai subir para os céus. Esse mundo é maligno, esse mundo é perverso e a sua ganância, a sua vaidade, a sua prostituição, a mentira, o egoísmo, o amor ao dinheiro. A Bíblia nos diz para nós amarmos as coisas que vêm do céu, para nós amarmos as coisas que descem lá do alto céus. Muitos têm deixado de ter intimidade com o Senhor. Muitos são enganados porque não têm mais a intimidade com Cristo. E muitos são os enganadores que vêm e se introduzem no meio do povo e se diz povo de Deus, se diz servo do Senhor, que profere,
que fala profecias, fala línguas estranhas, que pula em mistério, que revela, mas por dentro são lobos, por dentro estão cheios de rapina, por dentro estão cheios de maus pensamentos. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a árvore por seus frutos. A árvore boa não produz frutos maus, e nem a árvore má produz frutos bons. Não pode o reino de Deus se misturar com o reino das trevas, e nem o reino das trevas se misturar com o reino de Deus. A luz não se mistura com a escuridão. E a palavra do Senhor diz: nós somos luz, nós somos sal. Se a luz que está em nós for trevas, grandes trevas serão. E se o nosso sal for insípido, só serve para ser pisado pelos homens, diz a palavra do Senhor. Mas Deus, Ele está com seu povo, Ele está com sua igreja, mostrando a sua fidelidade a cada dia, mostrando o seu infinito amor. Como, irmão? O Senhor tem corrigido o seu povo, o Senhor tem corrigido a sua igreja, quando Ele diz para nós abandonar a vaidade, abandonar a prostituição, o egoísmo, a falta de amor, a mentira. Ele está demonstrando o seu amor, porque Ele não quer ver a minha vida, a sua vida no fogo do inferno, queimando dia e noite para sempre, para toda a eternidade. Nós vemos no exemplo de Satanás, que foi rebelde a Deus, e onde ele está hoje, para sempre, exilado dos céus, esperando o dia do julgamento para ser lançado que servem a Satanás, que praticam más obras. E Deus vem salvar o seu povo. O Senhor tem nos ensinado a andar fielmente na sua palavra, como buscar, como adorar, como orar, como louvar, como se vestir, como andar diante da presença do Senhor. O Senhor diz que aqueles que são frios, Ele está perto a vomitar da sua boca. O Senhor diz na sua escritura sagrada. Os dias de hoje são maus. Vemos o livro de Apocalipse se cumprindo. Toda a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aquele que guarda a sua palavra, amada igreja, esse não vai ser enganado. Aquele que guarda a palavra de Deus jamais vai ser enganado. Deus não deixa os seus servos enganados, amada igreja. O Senhor fala de várias formas. O Senhor fala na palavra, o Senhor usa servos, o Senhor mostra em visões, mostra em sonhos. Para alguns o Senhor usa até a própria voz dele para falar. De alguma forma Deus fala com o seu povo e não deixa ser enganado. Ninguém vai ser enganado. O Senhor não deixa o seu povo enganado. E o Senhor tem mostrado para muitos dos seus servos, essa enfermidade, ela veio para provar o seu povo. Quem vai permanecer fiel? Porque muitos são os covardes que se escondem e que correm. Não digo aqueles que estão trancados na sua casa, mas eu digo que aqueles que fogem da peleja. Pois nós sabemos que Deus falou na sua palavra que haveria dias que nem no monte e nem no templo adoraria-se a Deus. Mas ia chegar o dia que os verdadeiros adoradores iam adorar a Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que nós somos a igreja do Senhor. Eu e você que guarda a palavra de Deus somos a igreja do Senhor. O Senhor não habita em templos construídos pela mão do homem, mas Ele habita no templo que Ele construiu pelas suas próprias mãos. O Senhor construiu o homem com a sua mão, e Ele habita no ser do homem. O Senhor disse: aonde estará o reino de Deus? No seu interior. Muitos andam buscando o reino do Senhor em igrejas, em placa de igreja, em ministérios e mais ministérios que têm se elevado a cada dia. Mas têm deixado de buscar Deus no seu coração, aonde Deus deve verdadeiramente estar, no seu coração, no seu interior,
entranhado na sua alma, entranhado no seu espírito, entranhado nas suas vestes, nos seus olhos, no seu falar, no seu andar. A luz do Senhor tem que brilhar na vida da igreja, na vida daqueles que são seus. Porque as obras do mal são manifestas, mas as obras de Deus, essas brilham. O mundo tenta esconder as suas obras mas a luz do Senhor manifesta todas as coisas. E Deus conhece os que são seus. Você não precisa dizer que você é de Deus. Você não precisa provar para o homem que você é de Deus. Você não precisa provar para o seu irmão que você é de Deus. Pois a própria luz do Senhor, a unção de Deus que está na sua vida, essa vai se manifestar. Porque muitos têm buscado ser exaltados, têm buscado elogios, têm buscado ser glorificado pelos homens. Mas nós devemos buscar a glória de Deus. Que Deus possa tocar nos nossos corações a cada dia, de nos despertar pelas madrugadas para orar, nos despertar para lermos a sua palavra. Esse é o momento, essa é a hora. Todo mundo parou, toda a terra parou. Esse é o momento da igreja buscar a face de Deus, de ler as escrituras sagradas. Agora não tem mais desculpa do povo dizer que não tem mais como buscar a palavra do Senhor, que não tem tempo de ir à igreja, que não tem tempo de ler a Bíblia, que não tem tempo de orar. Esse é o momento, essa é a hora. Quem sabe não é agora que Deus vem buscar a sua igreja. Quem sabe não é no momento que você estiver lendo a palavra do Senhor. Quem sabe não é no momento que você estiver de joelhos dobrados, chorando diante da face de Deus, pedindo perdão pelos pecados, pelas iniquidades, orando pelos seus familiares, orando pela nação, orando por aqueles que estão sofrendo, orando por aqueles que estão cegos, que não conhecem a Deus, que pensam que conhecem, mas não conhecem. Quem sabe não é agora que Deus vem pegar-nos pelas mãos e arrebatar até os céus. Quem sabe não é agora que Deus vai tocar a sua trombeta e chamar os seus servos. Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, esse é fiel. Não existe outro Deus além desse. Só existe um Deus. E existe um povo. E esse povo é o povo que Deus vem buscar da terra. Há um só povo, um só Deus, um só Espírito, um só amor, um só Senhor que opera tudo em todos. Essa é a palavra do Senhor, amada igreja. Muitas pessoas buscam pregadores que queiram falar aquilo que o seu coração almeja. Buscam aquilo que o seu coração tem desejado. E é por isso que perecem. Mas o nosso Deus verdadeiro, desde o princípio, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que Deus, Ele repreende o seu povo. Ele repreende aqueles que Ele ama. E o que Deus nos pede não é pesado, Ele nos pede a santidade. Difícil é para muitos rejeitar a sua carne, para muitos é difícil rejeitar a sua própria carne, os seus desejos carnais. Mas Deus é a força, é Deus quem liberta, é Deus quem quebra as algemas, quem quebra os grilhões, é Deus quem corta as correntes do pecado, é Deus quem abre os olhos do homem e os ouvidos que estão cegos. O Senhor é quem purifica o coração, é Deus quem lava a alma e o espírito. Qual o homem que tem acesso à sua alma? Qual é o homem que tem acesso ao seu espírito? Qual é o homem que tem acesso? Mas Deus que criou o homem e fez o seu espírito e construiu a sua alma. Esse tem poder para limpar, para purificar, para lavar e remir. Porque foi para isso que ele morreu numa cruz, para te dar salvação, para te dar a oportunidade de morar no céu, para te dar a oportunidade de dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu fui pecador, Senhor. Me perdoe.
Me lava no seu sangue, me prepare para morar no céu. A palavra do Senhor nos diz isso. Deus, Ele é amor, Ele ama. E o amor do Senhor, você pode ter certeza que é o amor maior que já existiu, que existe. Não existe outro amor igual ao do nosso Deus, de dar a sua própria vida por nós. Mas também diz a sua palavra que Deus é fogo consumidor e ai daqueles que caem nas mãos do Deus irado. Essa é a palavra do Senhor. Tenha o temor do Senhor. Não deixe de ter temor de Deus, porque aquele que teme a Deus, ele vai ter medo de receber o castigo do Senhor. Ele vai ter medo de desagradar o seu Senhor. Aquele que ama a Deus, ele vai fazer tudo para agradar o seu Senhor. Fazer de tudo para agradar o seu Deus. Por amor, por obediência e por temor. Essa é a palavra do Senhor. Não busque outras coisas, as coisas desse mundo. Não é tempo de buscar riquezas. Não é tempo de se exaltar nessa terra. É tempo de se humilhar e se prostrar diante da face de Deus. Porque Ele vem buscar o seu povo. Ele vem buscar a sua amada igreja. Amém, irmãos? Que Deus possa confortar os corações de muitos. Que Deus possa guardar a minha família, a sua família. Que Deus possa entrar no nosso lar e fazer o seu grande agir. Que o Senhor possa entrar aonde quer que você esteja ouvindo essa palavra e possa fazer a sua grande obra. Possa estender as suas mãos e cobrir o seu povo, o seu pequenino, aquele que busca a sua palavra, aquele que se humilha a Deus, aquele que se achega à sua presença de maneira alguma. Louvado seja Deus. Busque a presença do Senhor, amada igreja. E que nesta manhã, que neste dia, você possa ter a plena convicção e a plena certeza que Deus está na sua vida. Deus está guardando a sua vida, seja você quem for. Deus, Ele guarda o seu povo. Aquele que busca, aquele que persevera, aquele que acredita na sua palavra e no seu nome. E nós devemos temer a Deus, não a morte. A morte ela é somente um caminho que nos leva a Deus, mais rápido. Se nós morrermos, glórias a Deus. Aqueles que estão na presença de Deus sabem para onde vão. Se o Senhor vier buscar a sua igreja por intermédio do arrebatamento, louvado seja o nome do Senhor. Grande será a alegria para aqueles que subirem dessa forma. Aleluia. Mas de forma alguma a igreja deve baixar a sua cabeça e se prostrar e se atemorizar, se desesperar, perder o foco. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer atemorizar o povo. Mas nós sabemos o Deus que servimos. O Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que pode guardar a nossa alma. O Deus que livrou o rei Ezequias é o Deus também que pode nos livrar. O Deus que entregou Jesus à morte e deu também ele a vida é o mesmo Deus que pode nos entregar a morte e nos dar a vida novamente. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está em nossos corações. Guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Louvado seja Deus. Que a alegria de Deus possa chegar aos nossos corações neste dia. E com esta palavra, eu agradeço a rica oportunidade de estar mais uma vez falando do amor de Deus e da sua palavra. E deixo a paz a todos os irmãos que estão assistindo a esta ministração por intermédio do Facebook, porque nós estamos privados de estar na igreja, na congregação, para nós ouvirmos a palavra de Deus, mas não estamos privados da presença do Senhor que está em todos os lugares. Aonde quer que nós estejamos, nós podemos dobrar o nosso joelho e clamar a Deus e Ele responde. Amém? Louvado seja Deus e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos.